Então, com a graça de Deus, vamos estudar um tema muito interessante nessa manhã. Alguns irmãos já o conhecem, já estão familiarizados. Vai ser uma reanálise, uma recapitulação de algo. O tema podemos dizer que é o ósculo santo e a sinagoga de Satanás. Temas que parecem totalmente diferentes um do outro, né? Mas que se ligam de uma maneira impressionante. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Esse tema do ósculo santo, uma prática então cristã, que a gente usa inclusive esse termo antiquado bastante já, né? Nada mais é do que um beijo santo, o significado. E é um tema muitas vezes esquecido e até mesmo abandonado. Isso eu não estou falando das diversas denominações, mas mesmo no meio adventista. Então, que tem grande luz em relação a isso, orientações proféticas, tem negligenciado essa prática. Nós vemos então que nas Escrituras é ensinado que essa prática é um sinal de paz e irmandade. Ellen White comenta sobre isso no Primeiros Escritos, na página 117. Olha o que ela diz. A santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerado como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo após semanas ou meses de separação. Paulo diz: saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 26. No mesmo capítulo ele diz: abstende-vos de toda forma do mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Portanto, aqui a gente já tem um resumo do tema, né, neste texto, onde vemos que existe um sentido espiritual nessa prática. É algo que deve ser evitado, a aparência do mal. Então isso se refere a determinados lugares em que estivermos, e podemos falar também de ser adequado a prática entre um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. O costume de algumas culturas, e até mesmo na nossa, do beijo entre um homem e uma mulher e vice-versa, já é um outro caso. Não é o que nós estamos tratando aqui do ósculo santo, beijo santo, que é recomendado então como um sinal de amizade para esses cristãos amigos, e é algo então quando partem, quando se encontram novamente, assim por diante, um sinal de afeto. O primeiro texto bíblico que eu gostaria de repartir com os irmãos está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 45. Nós vemos aqui, através de uma inferência indireta, então, algo indireto nos aponta para a prática disso no nosso próprio Salvador. Então aqui é um momento que um dos fariseus então chamou Cristo para comer na casa dele. E quando Jesus estava à mesa já com aquele fariseu, ocorre que uma mulher entra no lugar e lava os pés de Cristo, inclusive chorando muito, em posição de bastante humildade. Era uma mulher pecadora. E de fato aquele homem
já estava julgando a Cristo, porque diz que ele estava aceitando aquele ato daquela mulher. Diz, se ele é profeta, ele vai saber que essa mulher é pecadora. E aí então, nessa situação, nós encontramos aqui, podemos ler até o verso 44 também, 45, que Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E assim ele fala também que não ungiu a cabeça e assim por diante. E ele dá então o perdão dos pecados para aquela mulher naquele momento. E nós vemos aqui então no verso 45 uma referência que Jesus diz então que aquele fariseu não considerou, era um costume também entre os judeus, né? E quando entrou na casa, então, não deste o ósculo em mim. Então, ficou faltando esse tipo de proximidade, né? De irmandade entre um judeu e o outro. E aí nós encontramos de fato que aquele fariseu estava assim carregado de preconceito, ainda que tivesse chamado a Cristo para vir à sua casa, mas estava cheio de preconceitos. Então aqui é uma referência indireta, como eu disse, para a prática então de Cristo, do ósculo santo. No Primeiros Escritos, na página 167, Ellen White também declara que 3 vezes o Filho de Deus orou com agonia. Então apareceu Judas com seu grupo de homens armados, aproximou-se de seu mestre como de costume para o saudar. Então naquele momento, né, do Getsemane, onde há a traição de Judas Iscariotes, diz que aquele ato que Judas falou, né, para eles, que seria o sinal para apontar qual deles era Jesus, aquele ato era um costume já entre eles, né, sempre ocorria. Estou percebendo a leitura de Lucas aqui, que era costume. Isso, já era um costume. Vamos em alguns outros textos também da pena de Paulo, mas antes de termos uma referência sobre isso, vamos ver em 1 Coríntios primeiro que Paulo fala dos seus próprios escritos. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, os versos 36 e 37. Uma passagem, então, que torna notório o valor daquilo que Paulo escrevia. Diz assim: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, não era uma mera opinião, uma posição individual que Paulo nutria, mas as suas cartas eram inspiradas por Deus. E elas chegam até nós hoje. O primeiro texto, então, que eu queria ler desse tema, da pena de Paulo, está em Romanos, no final do livro, no capítulo 16, verso 16. Aqui ele dá algumas recomendações finais no capítulo 16. E no verso 16 ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então, essa foi a recomendação paulina. O apóstolo também vai falar desse tema em 1 Coríntios 16, verso 20. Vamos ver o que ele diz
nessa passagem também. 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Temos mais uma passagem em Coríntios, no capítulo 13, verso 12, também faz referência, mais uma vez, aqui na 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 13, 12. Nessa segunda carta é declarado: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Vemos então que é algo sempre constante. 2 Coríntios 13, 12. E também lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, 26 o texto citado por Ellen White no Primeiros Escritos 117. Mais uma vez a repetição. Mas vamos ver também em 1 Pedro 5,14 o que é dito sobre isso também. Então, quase no final aqui, nós vamos em a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 14. Diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Aqui é chamado então de um beijo de amor, nesse texto do apóstolo Pedro. Mais uma vez, outro apóstolo recomendando a prática, porque sempre o que é dito muitas vezes, para se dizer que é um mero costume, que não necessariamente uma ordem, é dizer que isso é comum para os judeus, e de fato era, não negamos esse fato, mas também Cristo introduziu em sua igreja essa prática, uma vez que ela foi sancionada pelos apóstolos. Então não há uma descontinuidade, mas uma continuidade dessa prática na era cristã, portanto. Vamos ver também o que é dito em Atos, capítulo 20, o verso 36. Aqui é uma passagem histórica. Aqui temos o discurso de Paulo aos anciões de Éfeso. E aqui é um momento difícil para a igreja, porque eles estavam se despedindo de Paulo e não tinham a perspectiva de voltar a vê-lo. Já havia até inclusive profecia em relação a isso. E aqui então, no verso 36 de Atos 20, diz assim: e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Outra prática também, sempre comentamos, oração deve ser de joelhos, né? E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Mais uma vez aqui vemos essa atitude de fraternidade entre aqueles irmãos. Quando parte e quando se encontra. Quando parte, quando se encontra. Isso. E aqui uma situação muito triste, né? Da parte deles. Gostaria então de introduzir nesse texto, nesse assunto, aliás, nesse tema dessa manhã, a segunda parte. Eu falei que seria sobre o ósculo santo e sobre a sinagoga de Satanás. Ellen White faz uma referência a isso no Primeiros Escritos, na página 15. Também está no Vida e Ensinos, página 58. Uma cena no final da história
ela diz que os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Outra crença distintiva do Adventismo que aqui entra, né? Diz assim: em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, e lavávamos os pés uns aos outros, e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Então, é algo muito interessante como esse tema parece pequeno e como ele se interliga com outros temas ao redor. Aqui uma outra prática que não pode ser abandonada é o lava-pés. Toda vez que é efetuada uma Santa Ceia, deve ser efetuado também o lava-pés antes de tomarem parte na comunhão. Vemos então nesse texto que de fato a sinagoga de Satanás não é identificado exatamente o que seria, mas diz que eles nos reconhecem então como filhos de Deus de fato, quando viram então toda aquela situação no final da história, e diz que eles conheciam já, que eram aqueles que praticavam lava-pés e saudavam os irmãos com ósculo santo. Já eram reconhecidos por essas práticas. Aqui então, essa referência que Ellen White faz em seu texto, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 9. Vamos ver então esse texto. Aqui, justamente numa referência às 7 igrejas, na carta à igreja de Esmirna, a segunda igreja, nós temos então o seguinte relato: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui então um outro elemento é acrescentado: eles se dizem judeus, mas não o são de verdade. Apocalipse 3:9 também mais uma vez fala sobre isso, na sexta carta à igreja de Filadélfia: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então existe uma base bíblica para aquilo que Ellen White declarou no Primeiros Escritos, na página 15. Aqui então Ellen White faz referência a essa promessa dada à igreja de Filadélfia, que ocorreria isso. E esses são os judeus, que se dizem judeus, mas não são, pois mentem. Porque aqui diz então que são judeus que não praticam de fato as obras correspondentes. Isso Jesus já tinha considerado em sua época, quando então aqueles se arrogavam filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem de fato, praticariam as obras de Abraão. Então, para Deus, o que importa não é de fato a linhagem, não é o sangue, mas práticas correspondentes. Aí sim, uma linhagem espiritual, nesse sentido. Então, uma vez que essas cartas, nós bem sabemos, que não eram dirigidas aos judeus, mas aos cristãos, tendo admoestações, conselhos, elogios àquelas série de igrejas, nós sabemos que é uma forma figurativa também chamar de judeus, uma vez que estava falando de cristãos do primeiro século, e também isso se estenderia na profecia para os séculos seguintes,
de modo que chega até nós tudo isso. De modo que hoje o Israel moderno nós sabemos que é quem? O Adventismo moderno. O Adventismo, então, nominal, ou seja, só de nome, ela está na mesma condição daqueles que se diziam judeus, mas não são. Aqueles que se consideram a sinagoga de Deus, mas são a sinagoga de Satanás. Atentemos para esse texto agora, de Ellen White, muito semelhante ao dos primeiros escritos, mas com alguns detalhes a mais. Isso está entre também os primeiros escritos dela, mas não entrou no livro cujo nome falamos, mas num pequeno jornalzinho, folhetinho, que eles lançaram na época, chamado Word of the Little Flock, uma palavra para o pequeno rebanho, na página 12, Ellen White relata então a visão dela e diz assim, se referindo ao irmão que tinha um posicionamento equivocado: tu crês que os que se prostram aos pés dos santos, referência a Apocalipse 3:9, serão finalmente salvos? Essa era a crença daquele irmão, achando que àquela altura ainda haveria alguma mudança. Nós bem sabemos que não. Aquele evento já é no momento que a porta da graça geral já está fechada. Aqui então ela diz: aqui devo diferir de você, pois Deus me mostrou que esta classe é de adventistas professos, que apostataram e que crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E na hora da tentação, que ainda há de vir, para revelar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que estão para sempre perdidos. E sobrecarregados pela angústia de espírito, eles se curvarão aos pés dos santos. Então ela dá a interpretação correta para esse sentido, de nesse momento eles irem adorar e prostrados aos teus pés. Porque de fato, todos ao final do conflito entre Cristo e Satanás, eles reconhecerão que Deus então é o Senhor sobre todos e é justa a condenação. Isso será reconhecido por todos. E aqui diz então uma referência também ao momento da crise final que há de vir neste mundo. E eles então não estarão preparados. São professos adventistas. São aqueles que na realidade apostataram da sua fé, porque não estão seguindo os princípios. Eles então crucificam o Filho de Deus novamente. E então naquele momento saberão que estão para sempre perdidos, sobrecarregados pela angústia de espírito, então eles se curvarão aos pés dos santos. Que situação grave dessa classe revelada nas Escrituras e nos testemunhos de Ellen White. Uma classe que nós poderíamos trazer à tona uma referência à parábola das 10 virgens, onde Ellen White diz que a experiência mais triste dos perdidos será justamente das virgens loucas, que tiveram toda a oportunidade, todo o conhecimento, mas então ocorreu o quê? Não houve o preparo, negligenciaram, sempre deixaram para depois isso, e não ouviram a voz do Espírito Santo que diz para hoje nos prepararmos. Que possamos então fazer uma firme convocação para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, amigos, e possamos então incentivar uns aos outros, possamos de fato entender o solene tempo em que vivemos, e deste modo, sem nenhum tipo de receio, nos entregarmos a Cristo, de coração aberto. Tudo aquilo que Deus pede que abandonemos é para o nosso próprio bem, como nós bem sabemos. Que possamos estar preparados quando vir a crise final, não só por nós, mas pelos outros que terão que ser alcançados. Se nós queremos fazer o bem ao próximo, comecemos a fazer o bem por nós.
preparemos-nos para aquela obra final. Que aquela obra final será maravilhosa, será uma perseguição difícil, mas também gloriosos livramentos, gloriosas revelações serão dadas naquele tempo. O derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis será sem medida. Possamos então ter o desejo de tomar parte nessas verdades e nesta obra que ocorrerá. Amém.